Amém, irmãos? Amém. Aleluia, aleluia. Irmão, se tem um povo na terra que tem que ter empolgação, são os filhos de Jesus, os filhos de Deus, aqueles que caminham com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma esperança que ninguém tira do nosso coração. A minha esperança não está no próximo presidente da república. Eu quero que seja um homem ou for uma mulher, mas seja um homem abençoado por Deus, uma mulher abençoada por Deus, sem dúvida, nós vamos orar por eles. Mas a minha e a tua esperança não está nisso, amém? A nossa esperança está naquele governo que há de ser instaurado nessa terra. O homem crendo ou não, Jesus reinará sobre essa terra, irmãos. O salmista diz que ele reinará com um cetro de justiça e equidade. Aí esse mundo vai conhecer o que é justiça de Deus, amém, irmãos? Até lá nós vamos profetizando o reino, nós vamos estabelecendo o reino, declarando o reino de Jesus, e essa esperança vai queimando no nosso coração, e nós vamos rompendo, irmãos. Às vezes você vem para o culto e tua vida não está nada boa, você na realidade às vezes no domingo, você está chateado para chuchu. Aqui é o melhor lugar para você estar. Porque onde Deus vai tratar o seu coração, te dá alento, te dá uma palavra da parte dEle para o seu coração, para que você se anime no Senhor. Eu gosto muito, a palavra do Senhor, ela tem essa característica de animar o nosso coração. Alguns entendem que a Bíblia é apenas para te desanimar, é só cajadada na cabeça, mas não é não, meu irmão. Jesus, ele tratava de uma maneira muito peculiar aqueles que se achegavam com um coração contrito e quebrantado diante dele. Jesus era duro com os religiosos, não é verdade? Quem é religioso? Aquele que acha que não precisa de Deus, acha que a vida dele já está santa demais. Mas eu sei que você está aqui é porque você clama pela presença de Deus, e Jesus nunca vai virar as costas para mim e para você, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Eu quero compartilhar um pouquinho, uma palavra que Deus deu ao meu coração, que é sobre essa viva esperança, a esperança da volta de Jesus. Jesus voltará, irmãos. Muito em breve o Senhor vai rasgar esses céus. Não importa se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, se você acredita em duas vindas, uma vinda só. Meu irmão, no final estamos juntos no mesmo barco, Jesus reinando sobre essa terra, o Senhor instaurando o reino dele, e a justiça prevalecendo, e a gente vivendo para sempre depois, na glória eterna com ele. Mas eu quero, pela misericórdia de Jesus, repartir um pouquinho sobre o que Jesus disse sobre esse tempo, o que é a palavra de Jesus, o que Jesus pronunciou quando ele foi indagado sobre a volta dele, sobre a destruição do templo de Jerusalém, enfim, e sobre o final dos tempos. O que Jesus falou um pouquinho sobre esse assunto? E eu acredito que essa palavra de Jesus pode nos trazer alegria, convicção. Você pode voltar para a sua casa nessa noite, meu irmão, marchando em fé de que o Senhor está às portas para voltar. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, eu vou ler a partir do versículo 36. Aleluia, glórias ao Senhor. Versículo 36 até o 42. Não, vamos até o 44, irmãos, vamos fechar, né? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, preste bem atenção, meu irmão, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra deixada. Versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.
43. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. Que Jesus seja o pão repartido no nosso meio. Mais uma vez, Ele é o pão que nos alimenta e que pode tocar no nosso coração. Meu irmão, toda a nossa jornada, nosso caminhar cristão não tem a ver com as bênçãos, não tem a ver com vitória ou derrota. O nosso caminhar cristão, ele vai culminar, ele vai resultar no encontro, que é um encontro com o Senhor Jesus. Tudo que vai acontecendo no meio do caminho está te preparando, está te moldando, te formando, tirando algumas coisas que precisam ser tiradas. Às vezes o Senhor acrescentando bênçãos e vitórias no nosso caminho, porque quem aqui gosta de receber bênção da parte de Deus? Amém? Você gosta, irmão? Irmão, não há pecado em ser abençoado por Deus, viu? Não há pecado em ser abençoado por Deus. O nosso coração apenas não deve estar nisso, mas naquele que nos abençoa. Mas a nossa jornada, ela vai de encontro, ela vai findar quando o Senhor Jesus voltar. Não importa, como eu disse aqui, a sua posição escatológica, isso não importa nessa noite, porque em uma coisa nós concordamos: Jesus voltará. Amém? Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Esse capítulo do Evangelho de Mateus é um capítulo muito curioso, porque na realidade o início desse capítulo, Jesus, ele é questionado. Jesus, volte os seus olhos ao versículo 1 do capítulo 24 que nós lemos. E nesse capítulo, quando ele se inicia, diz que Jesus estava saindo do templo. Jesus estava se retirando daquele lugar, e os discípulos chegaram perto de Jesus e começou a mostrar o templo para Jesus. Olha só, Jesus estava saindo e os discípulos falaram: Jesus, olha só que coisa mais linda, olha o que o Herodes fez, não é bonito? Que templo lindo. Jesus olhou para eles e falou: tá. Versículo 2, Jesus fala assim: você está vendo tudo isso aqui? Em verdade eu digo que não vai ficar aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Aí os discípulos olharam para Jesus e falou: Senhor, do que o Senhor está falando? E aí o capítulo 24, irmãos, resume-se em responder 3 perguntas que foram feitas para Jesus. Logo no versículo 3, no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram-se a Jesus e fizeram 3 perguntas a Jesus. A primeira pergunta, no final ou no meio do versículo 3, eles perguntam a Jesus: Jesus, dize-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas que os discípulos estavam perguntando? Exatamente sobre o templo. Jesus tinha falado para eles: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Aí Jesus andou, saiu. Monte das Oliveiras é um pouquinho distante de lá. Se chegaram a Jesus e falou: Jesus, conta para nós aqui, quando que isso aí vai acontecer? A primeira pergunta. A segunda pergunta: Jesus, quais são os sinais da sua vinda? E a última pergunta: Senhor, quais são os sinais dos fins do tempo? Irmão, porque a volta de Jesus não é o final do tempo. Na realidade vai abrir uma nova era, um novo tempo sobre a terra, porque o Senhor vai reinar aqui por 1000 anos, como diz as Escrituras. Então nós vemos que esse capítulo que nós lemos, Jesus começa a descrever e a responder aos discípulos essas perguntas, irmãos. Deixa Deus falar ao seu coração. Do versículo 3 ao versículo 14, o Jesus, ele começa a falar da característica do tempo sobre a destruição do templo de Jerusalém. Do versículo 13 ao 14, Jesus começa a falar também sobre o avanço do reino de Deus.
Do versículo 15 ao 28, Jesus fala sobre um tempo de tribulação, um tempo que foi muito relacionado sobre o que aconteceu em Israel, aproximadamente anos 70 depois de Jesus. O ano 70, Roma, na realidade, rapidamente cercou Jerusalém. Os judeus estavam numa peleja ali com o Império Romano, e por muito tempo os judeus resistiram dentro de Jerusalém. E os romanos não conseguiam entrar ali dentro. Isso deu-se mais ou menos nos anos 70. Levantou-se um homem, filho de um outro imperador, um homem chamado o general Tito, e falou: eu vou entrar aí, nós vamos arrebentar tudo. Só que a história diz que esse general, ele não queria destruir o templo, porque ele queria toda a riqueza que havia dentro do templo dos judeus. Mas, irmãos, a tensão era tão grande entre os judeus e os soldados romanos, que quando Roma entra lá dentro, os soldados põem fogo em tudo e destrói aquele templo. Por quê, meu irmão? Porque um general queria a riqueza daquele templo, ele queria aquele templo de pé, mas o general dos generais, Jesus Cristo, havia dito: não vai ficar pedra sobre pedra. Então Jesus, nesse capítulo 24, começa a falar que seria um tempo de grande perseguição, de morte e de choro. Você, quando lê o Evangelho de Mateus capítulo 24, fala: olha, que não se suceda no inverno, porque vai ser um tempo difícil. E foi um tempo muito difícil para o povo judeu. Pois bem, nós chegamos ao versículo 29 ao 31, o Senhor fala especificamente da volta dele sobre a terra. E do versículo 36, que é onde nós iniciamos a leitura, Jesus começa a falar sobre a característica do tempo que antecederá a volta de Jesus, que aqui é onde eu e você entramos, irmãos. Esse pano de fundo foi para você entender que talvez na sua casa você vai ler o capítulo inteiro de 24 do Evangelho de Mateus, e você não começa a entender Jesus falando ali, e morte aqui. Jesus, ele trouxe uma palavra profética sobre o templo de Jerusalém, e esse templo, ele foi destruído, irmãos. As palavras de Jesus aconteceram anos 70, a história escreve que aquele templo não ficou pedra sobre pedra, eles têm ali um muro, onde se chama o Muro das Lamentações, porque aquilo lá foi destruído, porque Jesus disse que seria destruído. Só que Jesus continuou a conversa com os discípulos, assim como Jesus está conversando com a gente nessa noite, ao seu coração e ao meu. E ele diz: preste atenção como será o tempo da minha volta, as características que envolvem o tempo da volta de Jesus. A primeira delas, irmãos, versículo 38 que nós lemos: dias comuns. Imagina, como assim? E os grandes sinais que vão acontecer sobre a volta de Jesus. Meu irmão, cuidado, tem muita gente falando umas loucuras. Você sabe como será os dias que antecederão a volta de Jesus? Dias comuns, como esse que você teve hoje aqui em Serra Negra. Versículo 38 que nós lemos, volte os seus olhos de novo lá, por favor. Diz assim, no capítulo 24 mesmo: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Meu irmão, presta atenção aqui, olha. Deus mandou chuva nessa terra, o dilúvio. Ninguém tinha visto chuva até então. Jesus pega aquilo que aconteceu na época de Noé e começa a fazer um paralelo com a volta dele. Falou assim: como foi os dias que antecederam o dilúvio? Todo mundo começou a prestar atenção em Jesus, porque diferentemente dos dias de hoje, não havia dúvida naquela época que havia um dilúvio, que ocorrera um dilúvio sobre a terra. E Jesus falou assim: olha, como os dias na época de Noé, antes do dilúvio, como eram esses dias? Eles bebiam, comiam e bebiam. Meu irmão, há pecado em você comer e beber? Qual a outra característica dos dias? Eles casavam-se e davam-se em casamento. Há pecado em alguém casar, meu irmão? O que isso fala com a gente? Dias comuns, irmãos.
Nós vamos vivendo. Você amanhã, segunda-feira, você vai levantar, você vai seguir o seu trabalho. Alguns vão estudar, alguns vão cuidar dos filhos, da casa, contas para pagar. Só que assim como foi nos dias de Noé, dias comuns, assim será o dia da volta do Senhor. Por isso que o Senhor diz assim: vigia, fique antenado, fique com sua mente no céu. A segunda característica dos dias, ou desse acontecimento: ninguém percebeu até que o dilúvio veio. Meu irmão, presta atenção aqui. Jesus falou assim: eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, casavam-se, até que veio o dilúvio. Eles não perceberam que Noé entrou dentro da arca. Eles não perceberam que a porta da arca, diferentemente ali do filme, não sei se você assistiu o filme de Noé, mas Jesus falou que não foi daquele jeito. Eles não perceberam, Noé entrou, os bichos entraram na arca e ninguém nem aí. Todo mundo vendo, mas nem perceberam, até que o primeiro pingo começou a cair na cabeça. Presta atenção aqui, meu irmão, deixa Deus falar o seu coração. Às vezes nós estamos na igreja, nós estamos vendo as pessoas entrando na arca. Você sabe o que é entrar na arca, meu irmão? Ter um encontro com Jesus. Entrar na arca, hoje para nós, não é você entrar num barco, no Titanic. Entrar na arca é você ter um encontro com Jesus Cristo. E às vezes nós estamos vendo, as pessoas estão em encontro com Jesus, mas a gente só está vendo. Nós estamos percebendo as coisas sobrenaturais acontecendo. Por exemplo, bichos entrando dentro daquela arca sem ninguém chamar. Coisas sobrenaturais acontecendo e você está vendo, mas nem aí. Por isso que Jesus disse: vigie, abre os seus olhos, porque ninguém percebeu até que a chuva começou a cair. Irmãos, assim será comigo e com você, como foi nos dias de Noé, porque Jesus disse que seria assim. Dias comuns, não espere o céu pegar fogo, não espere metade do planeta se acabar, aí você vai falar: puxa, realmente eu acho que Jesus está voltando. Não será assim, meus irmãos. Será como esse dia, essa noite, talvez estaremos reunidos, e daqui a pouco você vai olhar e falar: eita, cadê? Não, melhor não, né, irmão? Melhor você não olhar e falar cadê, porque quer dizer que você ficou. Mas não abrir e piscar de olhos, como Tessalonicenses, Paulo escrevendo aos irmãos, capítulo 4, ele começa a falar: nós nos encontraremos com o Senhor, irmãos. Assim será, meus irmãos, a vinda do Filho do Homem. Sabe, às vezes quando você está no culto, mas você está de corpo presente, porque a sua cabeça está longe, 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 longe. Você está pensando o que você vai comer depois, você está pensando na conta de amanhã. Irmãos, isso não tem nada errado, mas o nosso foco, irmãos, precisa estar centrado na pessoa de Jesus. Irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, deixe o Espírito Santo trazer de novo ao seu coração um sentimento que havia na igreja em Atos, um espírito de arrebatamento. Por quê? Essa é a primeira aplicação. Preste atenção. Quais são as características da volta de Jesus? Dias comuns, e ninguém percebeu. O que isso tem a ver comigo e com você? Porque a expectativa da volta, ou pela volta de Jesus, nos proporciona algumas coisas. E a primeira delas, nessa noite quero te dizer: quem espera pela volta de Jesus tem uma mente no céu, irmãos. Diz assim, do versículo 1 ao 4, portanto, Colossenses capítulo 3, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Olha o que Deus está falando, irmãos. Versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4, quando Cristo, aleluia, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Quem espera pela volta de Jesus tem uma mente no céu, irmão. Ele está constantemente pensando nos planos de Deus. Ele está constantemente pensando no que Deus quer fazer através da vida dele e na vida dele.
Irmãos, isso é um espírito de arrebatamento, isso é o que a igreja sempre viveu. Uma mente no céu. Uma outra coisa, quem espera pela volta do Senhor Jesus, além de ter uma mente no céu, ele tem um corpo em movimento na terra. Aleluia! Mas um corpo em movimento na terra, em primeiro lugar, ele se movimenta em direção a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus traz uma palavra muito clara sobre as nossas vidas. Ele diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1 de Tiago, versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ou seja, a pessoa que espera por Jesus, ela tem uma mente no céu, mas também ela tem um corpo em movimento nessa terra, um movimento em direção a Deus. O que é um movimento em direção a Deus, meu irmão? Você está aqui, ouvindo a palavra do Senhor, tendo comunhão com os irmãos, mas quando você volta para o seu dia a dia, você não apenas lembra da palavra de Deus, mas você pratica a palavra de Deus. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? É isso, meu irmão. Isso é movimento em direção a Deus. Irmãos, é claro que às vezes você tenta praticar, você fala: não consigo, não estou conseguindo. É aí que entra o Espírito Santo para te ajudar. Aleluia. Mas não desista de praticar a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: irmãos em Serra Negra, se você ouve as minhas palavras e você coloca em prática, você é como um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Meu irmão, a rocha, a água pode bater, pode chover, pode tremer, a rocha permanece firme. Só que a pessoa que espera pelo Senhor Jesus, ela tem um movimento não só em direção a Deus, irmãos. Deixa Deus falar o seu coração agora. O seu corpo se movimenta em direção a Deus, mas só que também ele se movimenta em direção às pessoas. Aleluia. Mateus capítulo 28. Um texto muito conhecido. Instruções de Jesus. Jesus havia ressuscitado. E Jesus, antes de ir aos céus, ele deu uma palavra muito clara para nós aqui em Serra Negra. Aleluia. Mateus capítulo 28. A partir do versículo 19. Ô Beto, fecha, acho que abriu o canal aqui, tá dando hammer. Diz assim, Mateus 28, a partir do versículo 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu irmão, quem tem que fazer discípulo para Jesus? Para quem que foi essa ordem? Eu vou te ajudar, meu irmão. Levanta a mão direita assim, fala assim: para mim. Aleluia. Mas Juliano, não é para o pastor? Também. Para o missionário? Também. Para o apóstolo? Também. E para mim? Também. Irmão, Jesus nunca categorizou as pessoas. Olha, filho, você aqui é top, você é apóstolo, você aqui é meio termo, viu? A gente usa o nome de leigo e clero. Irmão, Jesus nunca fez esse negócio, não. Isso é a gente que criou. Jesus tratava todo mundo, aqueles que se achegavam a Ele, como o quê? Discípulos. Jesus olhou para eles e falou: eu não chamo vocês mais de servo, mas eu chamo vocês de amigo. Você é amigo de Jesus? Se você é amigo de Jesus, o Senhor Jesus nos deu uma diretriz para nós nos movimentarmos em relação às pessoas. E o que é movimentar em relação às pessoas? Fazer discípulo. Falar assim: Jesus te ama, Ele tem um plano para a sua vida. Irmãos, porque a gente fala muito com crente para crente. Crente com crente, crente com crente, crente com crente. Ah, Juliano, você está falando de um movimento evangelístico? Não estou falando nada de movimento evangelístico. Missões mundiais? Não, irmão, eu estou falando sobre uma ordem de Jesus. Aí você dá o nome que você quiser. Jesus falou: ide fazer discípulos. Juliano, como que eu faço discípulo? Aqui está o segredo, aleluia. Sendo você
Como? Irmão, sendo você. Irmão, tem curso, tem um monte de coisa para ensinar, tem apostila desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. Mas o melhor, meu irmão, é ser como Jesus ensinou. Seja você. Você não sabe falar em público, mas você sabe fazer um café. Chama a pessoa para tomar um café com você. Chama eu. Amo café. Você quer ver então? Se chama eu para comer uma picanha. Irmão, presta atenção, deixa Deus falar o seu coração. Eu estou até saindo um pouquinho aqui, a gente já volta para o texto ali. Às vezes você anseia fazer algo pelo Senhor, mas você sabe que eu e você fazemos às vezes? Eu não sei fazer. A gente fala assim, eu não sei fazer, eu não sei. Irmãos, Deus já sabe que você não sabe. Nenhuma novidade. É por isso que Ele disse, eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito para habitar dentro de você. Ele não vai falar dele mesmo, Ele vai te guiar em toda a verdade, Ele vai falar do que ouvir do Pai, e Ele me glorificará. Aleluia, meu irmão. É esse Espírito que habita em nós, irmãos, aleluia. Então, Juliano, como que eu faço discípulo? Conversa com a pessoa. Ela joga bola, vai jogar bola com ela, meu filho. Sendo você, irmão, minha irmã, não inventa coisa, não fala evangeliquez com a pessoa, fala a língua que Jesus falava na época dele. Jesus falava como? Sobre passarinho, ovelha, curral, essas coisas, porque o povo entendia. Os irmãos estão me entendendo? Uma pessoa que espera por Jesus, ela tem uma mente no céu, pensa nas coisas do céu, mas ela tem um corpo em movimento na terra, em direção a Deus e às pessoas. Irmão, se eu não cumpro uma ordem de Jesus, o que eu estou fazendo? Irmão, eu estou desobedecendo a Jesus. E não é uma boa desobedecer a Jesus. Mas vamos seguir, isso fica para um outro dia. Gálatas 6,10 diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmão, deixa Deus falar o seu coração. Presta atenção aqui. A gente é bom para fazer favor para os de longe. A gente tem uma dificuldade danada em fazer favor para quem a gente conhece. Por quê? Porque a pessoa também te conhece. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos. Essa carta aos Gálatas é muito interessante. Depois você lê na sua casa. Irmãos que começaram no Espírito, estavam indo para a carne. Paulo falou, irmãos, que negócio é esse? Vocês estão querendo voltar tudo de novo para o costume judaico, para a lei. O Senhor vos salvou para a graça. Eu contesto a carta toda. Aí no final dela o Paulo fala, irmãos, não cesse de fazer o bem. Se você pode fazer o bem, pratique o bem, principalmente aos da família da fé. Quem é a família da fé? Olha para a pessoa que está perto de você, meu irmão, é ela. Não fica pensando, a família da fé. É aqui. Você gostou do nome, né? Os irmãos estão entendendo? Pessoa que está esperando Jesus, ela está em movimento, irmãos. Ela não para, ela está constantemente pensando no Senhor, se movimentando em direção ao Senhor e em direção às pessoas, porque ela não quer ir para o céu sozinha. Quem está esperando a volta de Jesus, ele parou com esse negócio de ficar mandando as pessoas para o inferno. Irmãos, a gente manda muita gente para o inferno. Gente que Deus não está mandando para o inferno, a gente está mandando para o inferno. Irmãos, eu fiz uma pergunta na igreja, eu vou deixar essa pergunta para você, mas eu quero fazer aqui. Depois a resposta você fala com o pastor. Quantas pessoas precisam ir para o inferno para Deus olhar e falar assim, foi muita gente para o inferno? Antes de você responder, deixa eu falar um versículo para você. João 3,16, o que diz? Deus amou o mundo. De que forma? De tal maneira que Ele fez o quê, meu irmão? Ele entregou Jesus Cristo. E aí tem toda a parte do crer. Quem crer nele não vai morrer, mas vai viver eternamente. Irmão, vamos no começo aqui. Deus amou o mundo antes do mundo nem olhar para Ele. O que o homem fez para Deus amá-lo? O que você fez para Deus chamar? Irmãos, isso você vai encontrar descanso para a sua alma.
Porque a gente vive numa loucura, eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que agradar a Deus. Irmão, nós temos que agradar a Deus. Mas Deus não se surpreende com a gente não, irmãos. Deus sabe quem a gente é. Deus sabe quem é você quando você está sozinho. Irmãos, é por isso que veio o Cordeiro perfeito. Amém, irmãos? Ou entendendo, outro dia a gente fala sobre isso, sobre o amor de Deus, mas entendendo esse amor de Deus, quantas pessoas precisam estar no inferno para Deus falar, foi muita gente para o inferno. Pensa no número, irmão. Mas graças a Deus você está aqui, sabe por quê? Porque você está se movimentando em direção às pessoas. Meu irmão, quem passar pelo seu caminho, não deixe de falar do amor de Deus. Ah, eu não sou evangelista. Eu também não sou, meu irmão. Eu acho que eu não sou, não sei. Coisificamos as coisas na igreja. Sabe o que é coisificar? Dar nome para tudo. A pessoa quer ajudar, eu vou ajudar com as crianças. Você agora é o ministro do departamento infantil. Eu cresci na igreja, irmão, 40 anos na igreja. Aí a gente já pega um peso, esse vaso e põe na cabeça da pessoa. A pessoa estava indo bem, fazia por amor, mas deu o nome, danou tudo. Isso às vezes acontece comigo e com você. Por que você não vai no hospital? Aí você fala assim, não, mas eu vou no hospital, eu vou lá, eu visito. Aí alguém chega perto de você, olha, agora você vai receber um nome. A pessoa para de ir. Mas vamos seguir, irmãos, vamos seguir que o relógio ele não para. Preste atenção, quando você está esperando a volta de Jesus, como que é a posição da sua vida? Pensando no quê? Nas coisas do céu. Se movimentando na terra, porque, meu irmão, cabeça no céu e corpo parado é alienação. Sabe o que é alienação? Ô meu irmão, vamos ajudar o irmão que está lá. Não, vamos orar, vamos orar. Irmão, nós vamos orar, mas precisamos ajudar o irmão. Precisa ajudar ele. A pessoa começa a viver alienada. Ô, você está sabendo o que está acontecendo no Brasil? O ex-presidente foi preso, ele, sei lá o que você está falando. Não, meu irmão, é cabeça no céu, movimento, o seu corpo está movimentando na terra. Por quê, meu irmão? Presta atenção. Porque a falta da expectativa de amor e desejo pela volta de Jesus também pode nos proporcionar algumas coisas não tão boas. E rapidamente eu passo por elas. A primeira coisa, quem não espera Jesus, às vezes está na igreja, mas ele não espera mais a volta de Jesus. Essa pessoa ela não tem mais perspectiva do sobrenatural. Não tem mais. Mateus 28, versículo 16, diz assim, os 11 discípulos, Mateus 28, a partir do 16, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte onde Jesus indicara, lá para o Monte das Oliveiras. Os 11, o Judas já tinha partido. Versículo 17, quando viram, quem viu? Os 11. Quando viram Jesus vindo, o versículo 17 diz assim, o adoraram. O versículo continua, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Presta atenção, se você não espera mais a volta de Jesus, você perdeu a perspectiva do sobrenatural. Você está como esses discípulos, olhando para Jesus e duvidando. Porque só quem se prostrou e adorou e reverenciou a Jesus, entendeu o que Jesus disse depois, todo poder me foi dado no céu e na terra. É por isso que nós oramos, irmãos, é por isso que nós clamamos, é por isso que choramos, jejuamos, porque cremos que há um Senhor, Jesus Cristo, Ele tem poder sobre os céus e a terra. Isso não é mais teoria na minha vida, isso é prática de vida, amém, irmãos? Eu creio como essa luz que eu estou vendo, que Ele tem todo o poder, porque eu estou esperando vê-lo, eu estou esperando encontrar Jesus, e eu sei que você também está, amém, irmãos? Mas quem não está esperando, meu irmão, ele está duvidando, ele olha para Jesus, mas ele duvida, por isso que ele não acredita que Jesus tem todo o poder, ele perdeu a perspectiva do sobrenatural. Outra coisa, começa a faltar a visão das coisas do céu. Oh, Jesus amado. Tem um texto muito duro de Jesus, Mateus capítulo 23, versículo 13.
Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, olha só, meu irmão, deixa Deus falar o seu coração. Olha o que Jesus falou para eles: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Quem não espera por Jesus, meu irmão, ele está só no blá, 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 blá. Você sabe o que é blá, 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 blá? A pessoa que fica falando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, vai para lá, vai para cá, sobe, desce. Mas você olha para o abençoado, ele não move uma palha. Perdeu a referência das coisas do céu. Jesus falou, esses religiosos, eles colocam, depois você lê esse capítulo, Jesus dá uma palavra dura. Falou, essa turma que fica falando para vocês carregarem a lei, eles não movimentam, Jesus fala assim, um dedo para carregar o fardo que ele está colocando sobre as costas de vocês. É por isso que o fardo de Jesus é como, meu irmão? Leve. Aleluia. Por isso que eu sirvo Jesus, não é aquele negócio, eita, eu tenho que servir Jesus. Eu estava vindo para cá pensando nisso, no caminho. Eu sempre falo, Senhor, o que eu estou fazendo? O que eu estou indo fazer em Serra Negra? Dentro de mim ali, irmão, o que eu estou indo fazer em Serra Negra? Vou cumprir um compromisso apenas? Não. Você vem pensando, fala, Senhor, que honra servir ao Senhor. Os meninos têm o mesmo sentimento. Honra, irmãos, honra de servir a Jesus de alguma forma. Contribuir com o reino dele, porque o reino dele está vindo, o reino dele na realidade está entre nós, mas nós o veremos na sua realidade. Então a pessoa que não espera Jesus, ela perdeu a visão das coisas do céu. E por fim, irmãos, uma pessoa que não espera Jesus, segura essa aí, ele já não entende mais o plano da salvação. Porque para ele apenas o encontro com Jesus é suficiente. Mateus capítulo 10, versículo 9, irmão, não vai dar tempo, mas Jesus, ele começa a falar sobre ele é o bom pastor, ele usa a figura dele como uma porta. Preste atenção, meu irmão, deixa Deus falar o seu coração. Isso aqui é o quê? Uma porta, não é uma porta? Faz de conta que isso aqui é Jesus. Isso aqui é Jesus. Jesus fala assim, eu sou a porta. Pode abrir aqui, pastor? Tem alguma coisa aqui? Tem nada? As crianças estão aqui? Jesus fala assim, eu sou a porta. Se você abrir e entrar, você encontrará pastagem. Eu vou fazer de lá para cá. Eu encontrei Jesus, irmão. Bati na porta. Ele abriu, eu entrei. Foi o dia que você encontrou Jesus. Encontrou. Aí você está na porta. O texto continua, depois você lê João capítulo 9, a partir do versículo 9, 10, João capítulo 10, a partir do versículo 9. Ele fala assim, quando você entra, você vai encontrar o que na frente? Pastagem. Aleluia. Sabe o que significa, meu irmão? Que o encontro com Jesus foi o início, você foi salvo, remido, nasceu de novo. Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça é salvo. Agora, meu irmão, você vai crescendo no Senhor, você está entendendo aqui, ó? Você vai comendo pastagem. Você sabe o que significa comer pastagem? Você vai se fortalecendo no Senhor. Você vem no culto. Você vem no culto de quarta-feira. Você está nas reuniões nas casas. Você está lendo a palavra. Você está orando, você está jejuando. Você está se fortalecendo no Senhor. Quem não espera Jesus, você sabe o que ele está fazendo? Ele está aqui, meu irmão. Ele está na porta. Parou na porta. Ele parou. Ah, eu já encontrei Jesus, estou salvo. E você sabe o que ele faz ainda? Ele fica na porta e deixa os outros entrar. Você já encontrou um crente assim? As pessoas querem entrar, você fala, ah não, você é para o inferno, você é purgatório, inferno, você vai, passa por aqui, vai. O cara fica na porta. Sabe o que significa isso? A pessoa que perdeu a perspectiva de encontrar Jesus Cristo, irmãos. Quem espera Jesus tem uma mente aonde? O seu corpo está em movimento na terra em direção a Deus e as pessoas. Irmão, esse é um espírito de arrebatamento. Amém, irmãos? Final do capítulo 24, Jesus termina falando do servo mau, servo bom e o servo mau.
Todos os dois são servos. Mas Jesus categoriza, esse aqui é bom e esse é mau. Sabe qual a diferença entre os dois? Um estava esperando o Senhor voltar, o seu Senhor voltar. O outro falava assim, o meu Senhor vai tardar em voltar, vai demorar muito para voltar. Vamos aproveitar. Jesus está às portas, irmãos. O Rei da Glória está voltando. Deixa essa esperança entrar dentro do seu coração. Amanhã você vai fazer o seu cotidiano, as coisas simples da vida. É nisso que Jesus se manifesta, nas coisas simples da vida. Amanhã também eu vou para o trabalho, e não sei se você vai trabalhar ou vai emendar. Mas seja o que você for fazer, lembre-se, você não é daqui. Você que está nos visitando, talvez esse lugar, eu não conheço vocês. Mas se você já teve encontro com Deus, saiba que o Senhor está trabalhando na sua vida. E se você ainda não teve encontro com Jesus, deixa Deus entrar na sua vida. A história da minha família inteira mudou por causa do Evangelho. 9 irmãos, eu sou o caçula de 9 irmãos. Quando o Evangelho entrou na minha casa através da vida da minha mãe, a história da nossa vida foi mudada, irmãos. Deus pode mudar a história da sua vida. Porque o Rei da Glória está voltando. E olha, eu creio, irmãos, eu acredito. Pelo pouco que eu conheço das Escrituras e desse Deus que amo de todo o meu coração. Deus não quer que ninguém se perca. Nenhuma ovelha. Nenhuma ovelha. Então, nessa noite, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração e quando você for embora, medite sobre isso. O que você tem feito com relação à volta de Jesus e de que maneira você se posiciona. Ah, eu participo aí no culto, eu vou lá no culto, dou meu dízimo, já está bom demais. Tá bom. Tá muito bom, mas pode mais. Você pode se envolver muito mais. Você pode se envolver com essa obra, com esse ministério aqui. Pode falar, pastor, no que eu posso ajudar aí? Eu não sei cantar, não sei pregar, mas eu sei consertar, eu sei pintar, eu sei fazer, eu sei, pastor, eu tenho talentos que Deus pode usar. Ô rapaz, ô minha irmã. Amém, irmão? Vamos ficar em pé, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Irmão, tudo é sobre Deus, tudo é para Ele, tudo é Ele. É Ele que move, a gente apenas está no meio. A gente está no meio, tudo é um mover de Deus. Nós estarmos aqui nessa noite é um plano do Senhor. Eu acredito nisso mesmo. Quem estuda filosofia acha isso uma loucura, que tudo tem um propósito. Mas eu creio que tudo tem um propósito. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que creem são loucos. Loucos para este mundo. Mas deixa Deus te visitar na sua loucura. Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Humildemente, Senhor, com o coração contrito e ao mesmo tempo alegre também, diante do Senhor. Pai, eu oro pelas nossas vidas, nós, Senhor, irmãos na fé, discípulos de Jesus, nós estamos aqui reunidos em Serra Negra, buscando a Tua presença, ouvindo a Tua palavra, repartindo de Jesus, com um objetivo, Senhor, de que a nossa vida seja mais um pouco lavada pela palavra que regenera, a palavra que limpa, a palavra que transforma. Papai querido, nessa noite vem mais uma vez o nosso coração, invada o nosso coração, a nossa mente, a maneira como temos encarado a vida. Modifica. Clareia mais a nossa visão espiritual, Senhor, para compreendermos os Teus propósitos, os Teus planos para as nossas vidas, Senhor. Pai, eu oro pelas pessoas que estão aqui, talvez que ainda não encontraram o Teu amor e a Tua graça, estão aí perambulando pela vida. Senhor, que nessa noite elas Te encontrem, que nessa noite o Senhor as encontre e haja salvação, tão poderosa salvação, para a glória do Senhor.
Abençoe a vida, Senhor, as nossas vidas. Senhor, é porque nós precisamos da Tua direção, nós precisamos do Teu agir, nós precisamos do Espírito Santo falando aos nossos corações, porque se depender apenas de nós, Senhor, nós não vamos sair do lugar. Toma-nos pelas mãos, Senhor, e nos guie. Toma-nos pelas mãos, Senhor, e nos leve à Tua presença, nos leve a viver de uma maneira digna e santa diante do Senhor e diante dos homens. Que o Seu Evangelho, que o Teu Evangelho seja conhecido através de nossas vidas. Um evangelho de boas novas, um evangelho do amor, o evangelho que perdoa, o evangelho que restaura, o evangelho que liberta, o evangelho de Jesus, aleluia. Oh, glória ao Teu nome. Nós queremos queimar pelo Senhor até o fim da nossa vida, porque sabemos que encontraremos ao Senhor, aleluia. Nós Te encontraremos, Senhor. Prepara o nosso coração, prepara a nossa vida, prepara, Senhor Deus, toda a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, Senhor, quem o Senhor colocar na nossa vida, para que o céu, Senhor, seja lotado, Senhor, aleluia. Lá tem espaço e muito espaço, Senhor, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Aleluia, no Teu nome nós oramos, no Teu nome nos alegramos, em Ti nos fortalecemos, Deus, em nome e pelos méritos de Jesus nós oramos, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos.